Olá, queridos alunos da Escola Antônio Custódio, eu sou a professora Gabriela Mota e nós estamos aqui para fazer uma revisão de biologia, revisão daquelas. Nosso conteúdo vai ser bases moleculares, então se liga aí, turmas do primeiro ano, para a nossa revisão. Quando eu falo de bases moleculares, eu preciso analisar aqui o meu grupo de seres vivos, né? Então, é importante identificar a questão do grupo, né? Seres vivos e seres não vivos. Então, os seres vivos, de certa forma, eles têm um grande leque de vantagens. Quando eu falo em seres vivos, eu tenho um grupo formado por moléculas orgânicas, mas também por moléculas inorgânicas. Nós também temos a questão das células, né? Então, todos os seres vivos, eles têm uma entidade viva denominada de células. Essas células, né, fazem com que esses seres, eles tenham essa característica aqui, ó, da nutrição. Então, eles têm como fazer a sua nutrição. Nós temos seres vivos, né, com bastante células no seu corpo. Nós até classificamos esses seres de pluricelulares. Nós temos também seres vivos com uma única célula, que nós chamamos de unicelulares, né, que é o caso das bactérias, por exemplo. Com relação à nutrição, nós temos dois tipos básicos, não é isso? Nós temos os seres heterótrofos ou heterotróficos. Nós temos os autótrofos ou autotróficos, né? Os auto, né, vem de autossuficiência, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como as plantas. E heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que vão necessitar de um apoio, né? Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, incluindo aqui como exemplo a nossa espécie, que é a espécie humana. Os seres vivos também têm reações, né? Conseguem reagir a estímulos e também conseguem se equilibrar por conta da nutrição, que é um dos fatores, e manter esse equilíbrio, que eu chamo de homeostase. Outro fator importante aqui dos seres vivos é a questão da reprodução, né? Nós conseguimos nos reproduzir e perpetuar a nossa espécie, as espécies, né? Não só a nossa. E esses seres vivos também sofrem um processo super importante chamado de evolução, né? Já se tem vestígios que os seres vivos, ao longo de milhões de anos, eles vêm sofrendo essas modificações, que nós chamamos de evolução. Os níveis de organização dos seres vivos, então o corpo das entidades vivas, ele não é um corpo de qualquer forma, formado de qualquer jeito, não, né? Ele vai ser formado, ó, por quem? De início pelos átomos. Esses se agrupam formando moléculas, estas por sua vez se agrupam formando o que nós chamamos de organelas. As organelas vão se agrupando também formando o que nós chamamos de células. Depois, as células se formam, aliás, se juntam, né? E formam o que nós chamamos de tecidos no nosso corpo. Nós temos vários tecidos, por exemplo, o conjuntivo, né? Nós temos o epitelial, que é a nossa pele. E esses tecidos, eles vão se agrupando, formando os órgãos, né? Que são vitais aí para os seres vivos. Os órgãos, por fim, se reúnem formando sistemas. Nós temos, por exemplo, sistema respiratório, circulatório, urinário. Esses sistemas se juntam formando os organismos, certo? Então, o organismo aqui vai ser o ser vivo. Esse ser vivo, ele ainda pode ser chamado de espécie. Tem as espécies, né? Tem vários tipos, como a nossa, por exemplo. E quando você tem alguns seres vivos da mesma espécie reunidos, você chama de população. Quando você tem várias populações, cada uma de espécies diferentes reunidas, eu chamo de comunidade. Quando eu tenho um grupo ainda maior reunido, eu vou chamar de ecossistemas, né? Quando eu tenho assim, uma grande variedade. No caso, quando eu tenho uma grande variedade de seres vivos interagindo com o meio ambiente, ou seja, com os fatores abióticos. E esses, por final, se reúnem formando um maior, que nós chamamos de biosfera, ok? Mas, nosso resumo, ele está centrado aqui, ó. Então, na verdade, nós fizemos um estudo para poder compreender essas bases moleculares, né? Quando nós pegamos aqui os níveis de organização, no início nós temos o que? Átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas, né, eles, para poder se reunir e se agrupar e chegar a esse estágio aqui de organismo, nós temos algumas
substâncias importantíssimas, moléculas, posso chamar de moléculas importantíssimas, né? Que são moléculas orgânicas e algumas inorgânicas. E são estas aqui, ó. Nós temos quem? A água, né? A água, ela é o elemento principal. Ela constitui a maior parte do corpo dos seres vivos. Essa água, ela dissolve, ela carrega-se de energia, ela é carregada de energia, eu chamo de polar. Ela hidrata e ela participa nas reações químicas no corpo dos seres vivos. Além da água, nós temos as proteínas, né, que formam a base aqui das moléculas, as nossas moléculas aqui do corpo dos seres vivos. As proteínas têm uma função de estrutura, ela dá uma estrutura, além da parte óssea, né? As proteínas têm essa função importante, de dar essa estrutura, essa elasticidade ao nosso corpo, né? A nossa pele, por exemplo. Função plástica, né? Que são bem parecidas. Função catalisadora, nós temos proteínas que trabalham na questão da digestão, por exemplo, né? Que são as enzimas. Nós também temos algumas proteínas de defesa que vão defender aqui o nosso corpo, né, nosso sistema imunológico. As proteínas, elas são o quê? Estruturas grandes. Então, elas são formadas por algumas menores. Essas estruturas menores, eu vou chamar de aminoácidos. Que nós temos em torno de 20 tipos de aminoácidos, que eles se ligam, né? E a ligaçãozinha, ela tem um nome específico. Eu vou chamar essa ligação de ligação peptídica, ok? Nós temos outra molécula super importante no nosso corpo, né, que é uma base também, que são os glicídios, popularmente conhecidos como açúcares ou carboidratos, né, com a função principal, que é a função fonte de energia. Além dos glicídios, nós também temos outra molécula que também é fonte de energia, só que ela muda um pouquinho por conta de que ela é um pouco mais difícil de ser quebrada. Então, ela sai mais do papel de fonte de energia para o papel de reserva, que são os lipídios. Os lipídios, um pouquinho diferente da água, é uma substância apolar, não é isso? Por conta dessa substância apolar, eles fazem um importante papel de isolamento contra choques térmicos ao nosso corpo. Esses lipídios, eles têm um leque, né, grande aí no grupo. Eu vou até citar aqui para vocês, ó, nós temos os ácidos graxos, nós temos as gorduras, as ceras, os esteróides e fosfolipídios. Além dos lipídios, nós temos também outras moléculas que fazem parte das bases, que são os ácidos nucleicos, são bem famosos. Dois, né, no caso, nós temos quem? Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. São ácidos que estão ligados aí às nossas características com relação à hereditariedade, com relação ao que a gente pega aí da nossa família, né, as características físicas, comportamentais e por aí vai. Saindo aqui, nós ainda temos os sais minerais. Os sais minerais vão pegar aqui nesse tópico de moléculas inorgânicas, apesar de ser uma quantidade mínima, mas é uma quantidade que ela precisa existir no nosso corpo. Nós temos que ter essa quantidade para que o corpo se desenvolva bem, para que as células possam ter seus impulsos e fazer suas atividades, né? Eu até destaquei uma palavrinha aqui nos sais minerais, que é a palavra impulso, né? Então, uma célula ela só vai ter a sua energia, aquela questão da movimentação, a partir do impulso gerado por uma bomba, né? O nome é esse mesmo, vocês vão encontrar lá no livro didático, chamada bomba sódio-potássio, tá? Ou seja, 2 sais minerais. Além deles, 2, tem outros mais que nós temos lá no nosso livro didático, que depois a gente vai fazer aquela leitura maravilhosa, né, para adquirir mais conhecimento. Enfim, tem uma questãozinha aqui, modelo, que vai fazer parte da nossa atividade, né, lá no portal, e diz o seguinte, ó: além do cálcio, que outro mineral faz parte da composição dos ossos e dos dentes? E aí, quem sabe a resposta, quem sabe responde. Resposta correta vai ser o item D, fósforo. Então, o fósforo, ele participa da composição dos ossos e
dentes, né? Então, essa foi a nossa revisão sobre bases moleculares, mas você vai ler lá no livro didático e na sua atividade também ter o resumo maravilhoso e você vai conseguir adquirir mais conhecimentos ainda. E eu te espero para a próxima revisão. Tchau!